para abrir esse segundo e último dia do Fórum Imobiliário Curitiba, com bastante dados, inclusive, sobre o setor, eu vou convidar ao palco virtual o Marcelo Gonçalves, da Brain, já está aqui. Ele é sócio da Brain Inteligência Estratégica, como eu mencionei. Também foi CEO da Tempo Real Incorporadora e fez parte da diretoria da ADM por mais de 8 anos como diretor de Relações Institucionais. Marcelão, mais uma vez agradeço a disponibilidade de estar aqui, compartilhando um pouco da sua experiência, da atuação da Brain e dos dados também do Brasil e do Paraná com a nossa audiência. Sempre um prazer receber você aqui. Obrigado, Léo. Prazer é todo meu. Prazer é estar com vocês da Smart, sempre muito bom, com essa audiência, né, principalmente aqui em Curitiba, na minha cidade, onde eu estou nesse momento, nesse sol bonito. Né, a gente está aí aproveitando bons dias de sol, mesmo precisando de chuva, estamos aproveitando bons dias de sol. E é realmente muito especial estar aqui nessa sexta-feira de manhã e conversar um pouquinho com vocês. Perfeito, Marcelão. Prazer. Léo, eu sei que eu tenho um espaço de tempo não muito comprido. Como a gente tem bastante informação, já vou começar aqui compartilhando a tela para a gente começar o nosso bate-papo e aí falar um pouquinho sobre o que você estava conversando, sobre a parte do eBrain, que eu acho que é interessante, mas também falando sobre os dados, né, aproveitando a oportunidade de a gente falar sobre esse primeiro semestre aqui em Curitiba, porque a gente tem boas novidades, e eu acho que isso é interessante, e a gente pode mostrar esse período de recuperação do mercado aí dentro desse cenário de pandemia, né? Então, realmente, aí o primeiro impacto é grande, tanto em nível dos empresários quanto em nível dos compradores. Os primeiros 40 dias os 40 dias do pavor, vamos dizer assim. Né? Todo mundo ficou meio congelado de medo. Todo mundo, eu inclusive, tá? A gente não se exclui dessa não, porque realmente a nossa geração não sabia o que era viver uma pandemia, né? Nós, brasileiros, principalmente, né, Léo? A gente não tem muito contato com desastre, graças ao bom Deus, nós somos um lugar maravilhoso. Então, nós não estamos acostumados com guerra, nós não estamos acostumados com pandemia, nós não estamos acostumados com desastres naturais que acontecem pelo mundo, né? Eu sempre fico imaginando aquele povo do Líbano, né, agora passando por essa tragédia da explosão no porto, né? Ou eles estão em guerra, ou eles estão brigando, ou explode alguma coisa, ou tem pandemia, eles já estão acostumados, né? O couro é grosso, né? Nós não, a gente ficou bem assustado com essa pandemia e nos primeiros 40 dias houve sim uma diminuição de tudo. Mas depois a gente percebeu, como a gente estava conversando nesse período, que o mercado imobiliário, de maneira geral, tem sido muito resiliente, e aí se a gente entrar na parte residencial, tem se mostrado mesmo até um apetite dos investidores para poderem vir para esse setor. Né? Não é muito comum, sempre foi meio que o patinho feio pensar em locação, né? Os fundos nunca olharam a locação residencial como possível, mas com uma Selic de 2%, se você alugar um apartamento e conseguir 0,4 por mês, meu Deus do céu, você está fazendo o melhor negócio do mundo. Então, as coisas mudaram, né? E eu acho que é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje e mostrar número que realmente os números são muito bons. Fechado, Marcelão. Então, se puder compartilhar a tela, a gente já começa e eu deixo com você aqui. Vamos lá, já estou abrindo aqui. Eu acho que você já vê minha tela. Já vejo, só colocar a apresentação. Está só demorando um pouquinho, mas eu acho que já está indo. Tela cheia. Carregando. Foi, Marcelão. Beleza, Léo, obrigado. Pessoal, então, para começar, a gente vai falar só um pouquinho sobre a Brain, né? Hoje nós somos a empresa mais representativa do segmento no Brasil todo, e muito desse começo vem da ADM aqui, Paraná, então os dados que a gente vai apresentar a fonte é a ADM, então, sem sombra de dúvida, é uma parceira de longa data, estratégica, né? Eu passei 8 anos lá como diretor, nessa última gestão não estou, até pelo motivo das grandes viagens aí pelo Brasil. O Fábio é diretor ainda da ADM, então a gente agradece muito a ADM aí, a toda a diretoria da ADM, que são pessoas muito especiais. Aqui a gente falando um pouquinho do que o Léo comentou lá, do eBrain, né?
Então, o eBrain é o nosso filhote mais novo, né? O nosso segmento mais novo aí, está completando 2 anos agora nesse mês. E ele é voltado realmente para a parte de divulgação de conteúdo rápido, fácil e barato para o nosso mercado, que é o mercado imobiliário. Então, aproveitem aí, ó, tem um QR Code aqui do lado esquerdo, na parte superior da tela aí, que é muito interessante. Realmente tem muito conteúdo. Nesse momento de pandemia, nós trabalhamos por muito conteúdo de grande relevância, né? O Léo comentou, não foi com o Menin, viu, Léo? Mas foi com o Eduardo Fischer, né? O Fábio entrevistou o Eduardo Fischer, não só ele, nós entrevistamos mais de 10 CEOs de empresas listadas na Bolsa nos últimos 40 dias, e entrevistas muito interessantes, com grande conteúdo. Então, se inscreva lá no nosso Instagram para poder ver esse material. Vocês vão ver grandes empresários, grandes executivos, realmente trajetórias não só de empresariais, mas de vida que vale a pena a gente conhecer. Aqui um overview do que a gente vai ver hoje. Então, algumas características sociodemográficas de Curitiba, a parte dos alvarás, que eu acho que é uma notícia bem legal para a gente mostrar e ver como é que está esse impacto aí dos últimos 150 dias quase, né? Nós estamos falando aí no dia 16, no dia 20, mais ou menos, a gente deve estar batendo 150 dias de pandemia. E aí, como está o mercado vertical em Curitiba, a visão dos empresários Brasil e Curitiba, a gente vai fazer uma pequenina comparação aí, a parte de vendas, lançamentos e distratos e intenção de compra. E eu queria aproveitar, nesse momento, fazer um convite a toda a audiência aí da Smartz, que a gente sabe que é uma audiência super qualificada, para vocês participarem da 4ª fase da pesquisa da Brain em âmbito nacional sobre o mercado imobiliário junto à CEBIC, né? É uma pesquisa CEBIC Brain, junto à CEBIC, para saber como é que está o mercado nesse momento de pandemia. Então, nós já começamos a coleta desses questionários. Eu vou compartilhar com o Léo aí o link para a resposta e o Léo depois envia para todos vocês aí. Peço a participação de todos. É muito interessante se a gente tiver uma resposta de Curitiba, porque aí se tiver uma amostra a partir de 50 empresários, alguma coisa assim, a gente consegue fazer alguns cruzamentos de informação, o que é bem interessante para a gente poder comparar com o Brasil. Então, faço esse convite a vocês. É bem especial essa 4ª fase, mudou a metodologia. Nós estávamos nas 3 primeiras fases falando com o público com intenção de compra, entre dezembro e fevereiro, e saber como é que ficou essa intenção durante a pandemia. Agora não. Nós estamos falando com o público em geral, para saber como é que está a intenção de compra do público em geral, mais de 600 entrevistas no país todo, e também estamos colocando uma parte de tecnologia e inovação no questionário, saber sobre as Construtecs, saber dos empresários como eles estão nesse momento de pandemia, vendo essa parte de digitalização, o que eles aceleraram, o que eles já tinham, o que eles conhecem desse mercado. Vamos tentar mapear como é que está essa parte tecnológica. Eu acho que vale a pena a participação, vocês vão gostar bastante e tem muito assunto novo e pertinente. Aqui falando um pouquinho sobre a parte de sociodemografia, então nós temos aí 1.933.000 habitantes em Curitiba, 48,5% deles homens e 51,5% deles mulheres. Quase 576 mil domicílios, com uma verticalização de 26,56% na cidade, né? Ah, Marcelo, esse número é muito, é pouco, é baixo? O Brasil tem, na média, só 10% dos domicílios são apartamentos, são verticais, né? Se você pegar as 10 maiores cidades de verticalização, e a maior delas é Santos, em São Paulo, no litoral de São Paulo, com 66% dos domicílios verticalizados. Então, as 10 maiores são litorâneas, né? Entre elas está Porto Alegre ali, que não seria litorânea, mas tem o Guaíba fazendo papel de mar, né? Fazendo que essa cidade fique mais verticalizada. Então, realmente, a gente não é... Nós somos um país horizontal, a verdade é essa. E aí os grandes centros é que tem em alguns bairros essa localização
e essa predileção para o vertical. São Paulo, por exemplo, é 28% vertical, e a gente imagina que aquele paliteiro na cidade, e a cidade seja muito mais vertical. E aí, quando a gente olha a renda, gente, de Curitiba, é uma renda realmente bem mais alta que a média nacional, bem mais alta do que a média estadual, chegando a R$ 7.702 per capita. Aqui é o mapa da cidade, que os empresários daqui conhecem super bem, todos os desafios desse mapa, das mudanças, né? As mudanças recentes aí no uso do solo, demoraram bastante, altamente discutidas, sempre muito polêmicas, né? Mas foram feitas aí algumas medidas, e aqui algumas informações, alguns tiros dessa sociodemografia, né? Então, o primeiro deles, 54,12% das famílias pertencem à classe B e C1. Olha que interessante. Nós estamos falando com uma classe que tem de R$ 4.508 até R$ 8.740 de renda familiar. Então, é uma renda boa, é uma cidade com um grupo de renda grande, né, de renda boa. 81.208 pessoas têm rendimento médio acima de R$ 19.000. Olha como isso é impactado na cidade em nível de potencial de compra, né, desenvolvimento, qualidade e, com certeza, aí a gente poderia falar outros itens importantes. Aqui a verticalização e o número de imóveis próprios. Então, nós temos aí 72,10% de todos os imóveis são próprios. O próprio aqui não precisa ser quitado, tá? É só considerado próprio. E o alugado, quase 20% aí, de números de locação na cidade. A diferença entre os dois para o 100% é o que a gente chama de cedido, que é o cedido por amigo ou parente, né? Ou até mesmo, no caso, como o IBGE verifica, a invasão é colocada como cedido. Crescimento populacional, exatamente a média nacional. 1,10% ao ano é o que cresce a população da nossa cidade. Para todo mundo que já me conhece, que está aqui junto comigo, sabe que eu sou paulistano, mas eu tenho o prazer de chamar essa cidade de nossa, porque ela me adotou. Eu tenho grandes amigos aqui, trabalho aqui e realmente vivo essa cidade. Então, gosto muito dessa cidade. E, às vezes, até quando as pessoas brincam e me chamam de curitiboca, eu me sinto lisonjeado de ser realmente um cara que foi adotado por essa cidade. Aqui, para a gente falar um pouquinho sobre os alvarás residenciais liberados. Então, é perceptível um pico em 2019 e uma queda aí em 2020, porque a gente sabe, primeiro semestre é comum a gente ter um menor número de lançamentos. Não é incomum, todo ano é assim. Segundo semestre é sempre mais forte. Mas esse, gente, após o dia 20 de março, houve um pé no freio total para os lançamentos. Até para poder passar por essa adaptação digital, não presencial, não poder ir no plantão, não poder isso, não poder fazer aquilo. O que é a pandemia? O que vai gerar de problema econômico? Tudo isso foi um impacto. E aí a gente tem até a perspectiva de um segundo semestre com um grande número de lançamentos, né? Porque esses lançamentos foram postergados e agora vão ter que ser realizados. Então a gente percebe isso por aqui. Quando vamos para os alvarás liberados em nível das unidades, a gente pode verificar que quando a gente pega o total de unidades, a gente tem realmente aquilo que a gente estava falando, né? Em nível de subir um pouquinho lá em 2019 e aí depois, até junho de 2020, uma queda no total de unidades. E o total, até a queda vocês podem perceber que é um pouquinho menor na parte de incorporação do que no total. Aí, em número de unidades, então a gente tem um total em junho de 11.218, sendo que para incorporação 5.765 alvarás. Aqui a parte do CVCO, né, do que foi o alvará de conclusão dos imóveis, então a gente percebe a mesma queda aí, né, uma queda acentuada aí no número de CVCOs, né, em relação a 2019, mas não muito diferente ao mercado de 2018. Parece que a gente retornou um pouquinho ao mercado de 2018. Aqui eu fiz questão de colocar um pouquinho a informação, principalmente da incorporação, mostrando o ano,
né? Então, a gente teve lá um janeiro um pouquinho maior, uma queda em fevereiro, aí março, aquilo que eu falei, o medo, a dúvida, abril já uma pequena recuperação, maio novamente uma queda e junho também uma queda na participação aí dos alvarás residenciais de conclusão. Unidades lançadas e vendidas, né? Estoque acumulado no trimestre. Então, como eu falei, a fonte é a DEME, né? Então a gente traz aí a DEME como a nossa parceira. E aí no segundo trimestre de 20, nós temos de unidades lançadas 599, unidades vendidas 896, e aí a gente percebe uma maior quantidade de vendas do que de lançamentos, né? E o estoque acumulado cada vez mais baixo, né? Toda vez que a gente fala de estoque em Curitiba, nos últimos anos, e não são poucos esses últimos anos, a gente vem mostrando uma queda aí, né? Só realmente ali entre o terceiro e quarto tri de 19, que a gente teve um aumento desse estoque pelo efetivo aumento de lançamentos, né? Sem sombra de dúvida, aumentou muito o lançamento naquele período, o que mostrou que a gente estava equilibrado em nível de vendas, mas realmente aí parelho em lançamentos. E aí essa pequena queda mostrando que a gente tem um mercado muito, muito saudável, com 6.107 unidades em estoque na cidade. Eu creio que se a gente fosse aí, não separando por lugares, né, bairros, clusters, a gente teria aí um estoque próximo de 10 meses, 11 meses aí. Então, isso já demonstra que pode ser que em alguns bairros, em alguma localidade, em alguma tipologia, possa ter realmente um mercado bem pequeno em nível de oferta aí, o que pode ser uma oportunidade para os incorporadores. Oferta lançada por tipologia anual, e aí a gente mostra essas diferenças, né? Então, lá em 2018, um dormitório tinha 603 unidades, foi mais lançado em 19, e aí em 20 uma queda vertiginosa aí de 65%. O 2 dormitórios tem um certo equilíbrio, né? E o 3 dormitórios a mesma coisa. Um pico de 18 para 19 e uma queda brutal aí nos lançamentos do 3 dormitórios nesse ano, né? De 71%. E se a gente fosse ver também os lançamentos do 4 dormitórios, que é um mercado muito mais restrito, então até o mês de junho também teve uma queda muito grande aí, né, desses lançamentos. De maneira geral, a gente tem uma queda de lançamentos, que foi isso que eu estava falando até agora com vocês, né? Aqui, por a tipologia, a oferta final, e aí a gente vê exatamente o que nós estávamos falando em nível de equilíbrio do mercado. Então, o mercado está equilibrado nesse momento de oferta final, a gente pode ver isso nos últimos anos. Mesmo o mercado de alto luxo e alto padrão, ele inclusive diminuiu o estoque, a gente pode perceber aí 50 unidades, uma redução de 50 unidades aproximadamente, 50 unidades dá 16, 17% de redução em comparação 2018 e 2020. Aqui os lançados por padrão, né, pelo padrão nessa base, que é a base também da CEBIC, que é o especial, o econômico, standard, médio, alto, luxo e super luxo, né? Então a gente vê aí os empreendimentos que foram lançados em cada ano e as quantidades, e a gente pode perceber aqui em 2018 a gente teve aí o médio como um grande pico de lançamento, depois o standard e o alto, o padrão alto teve um grande número de lançamento em 19, e esse ano a gente está empatado até agora aí entre o standard e o médio em lançamentos, como a ponta dos lançamentos nesse ano, até o primeiro semestre. O preço médio, então a gente está olhando aí o preço médio de maneira geral, e a gente pode perceber aí a diferença do que é o preço de um dormitório, passando pelo 2 e 3 e chegando aí até o 4 dormitórios, né? E quanto esses produtos estão em cima da média geral. O preço médio, então, é os R$ 8.286, e aí a gente tem os preços médios em cada tipologia aí para vocês, e cada uma da tipologia. Aqui a gente tem uma curva para poder mostrar aí o que é lançado e vendido, para a gente ver as diferenças, e a gente vê
o lançamento com o pico no quarto TRI de 18, quarto TRI de 19, com esses picos de lançamento, e a venda um pouco mais regular, né? Ela teve um pico no primeiro TRI de 19, no primeiro trimestre de 19, uma diminuição no segundo TRI, depois, a partir do terceiro TRI de 19, a gente vem meio que regularizado aí em nível de VGV lançado, vendido, desculpe, por trimestre. E aí os picos, tanto o pico para cima no quarto TRI de 19, como o pico para baixo do lançamento em VGV. Né? Aqui o VGV lançado por padrão por semestre, em cada um deles, a gente vê aí o alto no segundo semestre de 19, com um pico bem grande aí no segundo semestre de 19, no alto, né? E se a gente for olhar, ele tem já uma diminuição aí. O que a gente pode olhar no primeiro semestre de 20 é realmente que estamos com um número de VGV e automaticamente de empreendimentos lançados bem mais baixo esse ano, que é o normal. A gente tem uma grande expectativa aí de lançamentos para o segundo semestre, tá, ok? Eu acho que as incorporadoras já começaram a lançar, né, como é o caso, acho que essa semana eu vi o da Yoshi lançando, mas sei também de outras incorporadoras, então a gente percebe isso aí, uma boa entrada de novos produtos aí no mercado. O VGV vendido por padrão por semestre, mostrando cada um dos VGVs, e aí as diferenças, né? Quando você pega o super luxo, ele tem menor número de unidades, mas um grande VGV, por causa do preço de cada uma das unidades, e o que foi vendido, e aí a gente pode perceber que o primeiro semestre não vendeu pouco, né? Olha que interessante, aí nós olhamos o alto, né? O alto padrão aqui no primeiro semestre, você tem uma diferença grande aí, mais do que o dobro para o segundo semestre de 19. Então, realmente é bem interessante de a gente olhar que houve alguns segmentos que conseguiram aí durante esse período da pandemia se manter muito resiliente e vender realmente. Então isso é muito legal, e a quarta fase da nossa pesquisa vai conseguir mensurar o tamanho dessa recuperação do nosso mercado, dessa crise sanitária que se transformou numa crise econômica. Aqui um pouquinho sobre a parte da pesquisa, né, da visão dos empresários, algumas coisas, como a gente já tem visto há algum tempo, eu vou passar de maneira mais rápida. Então, o faturamento das empresas, e aí o que a gente pode comparar em nível de Brasil e daqui do Paraná, né? Então, superior a 500 milhões, nós temos aí basicamente a mesma coisa no Brasil e no Paraná, 2%, né? Somente pela diferença do número nominal. Então, realmente é interessante que a gente olhe. O que eu acho principal aqui, que é muito legal da gente olhar, número de funcionários, ou seja, o quanto esse mercado emprega. Então, a importância dele num momento de crise, dele voltar a empregar, dele ser resiliente, dele vender, dele lançar, para a gente poder aquecer a economia, ser um carro-chefe da economia, nesse momento que o comércio, né, os restaurantes, comércio, serviço, muitos setores da economia foram altamente impactados com essa redução. Eu gosto muito disso, eu mostro a força do mercado quando eu falo que 80% das empresas do Paraná têm mais do que 11 anos de atuação, perenidade, né? Olha só, 41% tem mais do que 30 anos, gente. 30 anos já é até uma mudança de geração aí dentro da existência dessas empresas, dessas incorporadoras aqui. Aqui é só para a gente poder olhar como é que está aí a vida dos colaboradores nesse momento, né? Então, nós temos março, abril e junho, né? Março é o seguinte, as pesquisas foram feitas tipo 40 dias, então pega lá, a partir do dia 20 de março até abril inteiro, né? Depois abril a maio, depois maio a junho. E agora estamos vendo julho a agosto, né? Então, olha que interessante lá, a gente tem um pico maior de home office no começo, depois uma diminuição, depois um aumento desse sistema híbrido, né? Um pouco home office, um pouco presencial, mostrando como é que pode ser feito e as pessoas se adaptando. Não adianta achar que vai ser só um e que todo mundo vai trabalhar em home office, né? Essa história de o novo normal é isso, o novo normal é aquilo. Nós precisamos saber primeiro o que é possível, né? Algumas empresas aumentaram de produtividade no home office, então elas vão aproveitar isso
mas não é todo mundo que vai conseguir fazer isso 100% do tempo. Então, vai haver realmente uma adequação e, com isso, uma estabilização de qual é o modelo que nós vamos viver nos próximos tempos. Tá? A suspensão de contrato, e aqui a gente pode perceber que houve uma diferença muito grande no Brasil com o Paraná. Então, 54% das empresas tinha suspensão de contrato no Brasil em junho. Aqui no Paraná, só 37%. Então, é muito grande essa diferença. Isso demonstra, inclusive, qual foi o nível de impacto em nossas obras, né? Então, nós tivemos, basicamente, não tivemos lockdown nas obras, e as obras muito bem controladas pelo Seconce, pelo Sinduscom, pela ADEME, por todas essas entidades que fizeram realmente um trabalho maravilhoso de cuidado na obra. Eu várias vezes passei em obras e vi o pessoal medindo temperatura, máscara, isolamento. Então, eu não tenho dúvida que houve uma preocupação grande com todos os colaboradores, e isso a gente pode mostrar aqui. Não existe tanto impacto de redução e de diminuição de emprego, porque as coisas estão acontecendo, as pessoas precisam estar trabalhando. Aqui um pouquinho das vendas. Então, previsto para o último quadrimestre, né, 23% das empresas no Paraná prevêem lançar normalmente no último quadrimestre, né? Atrasou o lançamento 60 dias, a gente já vê que já diminuiu também, 120 dias também já diminuiu. Adiar o lançamento sem prazo para começar, houve sim um aumento. Então, tem aí alguns empresários que 36% deles no Paraná dizem que vão atrasar sem prazo, vão analisar melhor. E aqui vale um comentário, gente. As rendas menores tiveram uma diminuição nos 120 dias primeiro, uma diminuição efetiva, maior em nível de renda e emprego. As rendas maiores, principalmente acima de R$11 mil, não tiveram tanto desse impacto. Mas inversamente proporcional, eles tiveram um medo muito maior, chegou a quase 80% das pessoas que responderam com essa renda mais alta, do tempo que irá durar a pandemia. Então, qual será o grande impacto em nível de economia mesmo, macroeconomia no país? Então, essa incerteza traz instabilidade e insegurança. Condições de obras na pandemia. Então, olha só, 74% das obras em junho do Paraná estavam em ritmo anterior, né? 20% com uma redução de obra e só 6% com uma paralisação. Esse número é bem alto, né? A gente teve no país todo aí impactos diferentes, a gente sabe disso. Inclusive, Curitiba, a gente está num pico muito maior do que nós vivemos no início, né? Houve aí algumas publicidades de meios de comunicação falando que nós saímos do exemplo para um momento difícil, que é uma verdade, aumentou bastante. Então, isso tem impactado também a economia de maneira geral. Aqui se fechou venda durante a pandemia, e aí 79% dizem que fechou, né, no Paraná, a partir do dia 15 de março. E aí, em média, nós temos em março 12 unidades, em abril 12,5 unidades, em maio 14 unidades. Estamos montando esse cenário, mostrando que a gente tem uma evolução do número de vendas. E com 88% dessas vendas iniciaram a negociação após a pandemia. Então, é realmente essa intenção de compra que tem se mostrado. E aí, a busca por imóveis, como é que ela está, tanto online quanto offline. Então, lá, vamos pegar aqui no Paraná, em junho, sentiu uma queda moderada. 39% sentiu uma queda moderada da modalidade presencial em junho, né? Já de maneira online, a gente percebe aqui no Paraná que 45% não sentiu queda nenhuma de maneira online, né? Então, eu estou falando em junho especificamente, gente. Não estou falando durante todo o período da pandemia. Esquece os outros meses. Se houve diminuição ou aumento. Nós estamos falando apenas de junho. Então, isso aqui é a forma que a gente constatou aí com as pesquisas, a forma de junho. Aqui vamos falar um pouquinho com o cliente, essa intenção de compra. E aqui que eu faço essa ressalva de como é importante vocês participarem da pesquisa da quarta fase.
né? Porque nós vamos mostrar algo diferente. Aqui eu estava visitando o público com intenção desde o início, então eu peguei a qualificação de um público que tinha intenção de compra de dezembro a fevereiro e fui revisitando ele. Agora não, agora eu vou visitar outros públicos, né? Porque esse já comprou, postergou, desistiu. O que aconteceu a gente já relatou para vocês e eu vou falar aqui ainda hoje. Mas vamos entrevistar um novo público para poder ter uma nova amostra aí desse conteúdo que a gente vai apresentar. Aqui é aquilo que eu falei para vocês, mostrando que nas menores rendas você tem uma perda efetiva de renda maior, a perda efetiva, e aí inversamente proporcional, uma maior incerteza conforme sobe a renda, na durabilidade, na duração da pandemia, né? Até quando? Ela vai até janeiro, vai até junho, vai até o final de 2021, o que vai acontecer efetivamente, né? Aqui, a gente mostra a parte de postergação da intenção da compra. Então, olha lá, daqueles que disseram o seguinte, eu não comprei, mas eu vou postergar, eu não vou desistir, eu vou só empurrar a data para frente. Olha que interessante, quando a gente pega que apenas 13% postergou a data em junho, significa que o consumidor definiu efetivamente quando que ele vai comprar. Então, ele tinha já o desejo, tinha a vontade, tinha a necessidade da compra, ficou no primeiro momento perdido e aí depois foi definindo algumas coisas e a gente percebe que essa definição existe. E aí, para aqueles que falaram que eles ainda não sabem e eles postergaram a compra, o que seria importante para poder antecipar? Então, 64% em junho disseram que a redução do valor total do imóvel. Então, buscam uma oportunidade, e essa oportunidade é a redução do imóvel, nesse caso específico, porque oportunidade não é só redução, são diversos fatores, mas aqui, especificamente, a redução de valor. 46% a condição de pagamento, 7% aceitar uma permuta, que a incorporadora aceite o imóvel dele, e aí 3% a realização do processo online, né? E aqui a gente faz uma observação. A digitalização da compra ainda é inexpressiva como argumentação de venda, diante do mesmo cenário, do cenário diferenciado da pandemia, né? Então, isso ainda não faz a pessoa, ela até pode gostar, mas ainda não faz ser decisório para a pessoa nesse momento. E aqui há algo impactante, né? Quando a gente olha alguns números e a gente vê aí que há uma reavaliação do tipo de imóvel desejado, né? Nós estamos falando aí que 20% em junho, no Paraná, as pessoas falaram que gostaria de uma quantidade de cômodos maior, principalmente banheiro e suíte, né? Um desejo por ter mais banheiro e um desejo por ter suíte, né? Ou mais suíte. E aí também aquilo que a gente tem percebido de maneira geral, que é essa mudança do apartamento para a casa, se possível, dependendo do local onde você vive, né? Eu não vou sair do apartamento no Batel, apartamento no Bigorrilho, para uma casa, porque é quase inviável, não tem casa possível nessas localidades. E se tem, é aquilo que faz as pessoas sempre irem para o vertical. Preço ligado à escassez e segurança é muito ruim, né? Mas mesmo assim a gente percebe um desejo das pessoas na busca pela casa. E aí a intenção, né? A efetiva intenção de compra nesse período, e a gente vê esse gráfico em V, né? Como é muito falado aí nos últimos meses, como é que ia ser uma recuperação, se ia ser em U, em V, em W e assim por diante. E a gente percebe aqui, por enquanto, em V, né? Intenção de compra de 55 no começo, caiu lá para 47, subiu para 58, né? Então, realmente, esse é o público que manteve, e aí o público que desistiu era 45 em março, foi lá para 53, naquele abril lá, que realmente foi o maior período de medo, e aí depois uma nova redução em junho. E aqui, no Brasil inteiro, como é que estava a intenção de compra e como ficou. O que mostra bem o que a gente está falando em nível de recuperação. Nós tivemos uma queda de 45% lá no primeiro mês, depois mais uma queda de 20%. Em abril, entre abril e maio, nós chegamos aí no que a gente considera meio que um número basal
da intenção de compra no país, por causa da pressão de sociodemografia, até dessa pseudo-necessidade de você mudar para um imóvel mais qualificado, com maior fruição, com sol, que é o que as famílias buscam nesse momento, uma melhor qualidade de vida para os seus filhos, para si próprio. E aí, em junho, a gente mostra realmente que começou essa recuperação, aumentando em 25% a intenção de compra, chegando ao número nominal de 25% de intenção de compra no país. Tá? No Paraná, a queda foi mais acentuada, ao invés de 45, como eu falei, foi de 56. Depois, ao invés de 20, como eu falei, foi de 21. Nós chegamos no Paraná a 15% apenas de intenção de compra e subimos 27% até junho, chegando a 19%. Então, é muito importante que a gente meça essa nova intenção para poder passar para vocês nos próximos meses. Aqui, as famílias com intenção de compra, né, só para poder mostrar em números nominais aqui essa intenção. E aí, a demanda imobiliária em Curitiba, né? Universo potencial de famílias com renda acima de R$ 2.500, 19% de intenção de compra, que é o que a gente está vivendo em junho, 96% de desejo. Aqui eu estou mostrando um funil para vocês, né? Funil mesmo de demanda. Então, 96% tem desejo por imóvel residencial, os outros 4% por imóvel misto ou comercial. Então, 18% querem comprar em 6 meses, que são 22.098 famílias, e 59% querem comprar em 12 meses, 52.433 famílias. Olha o tamanho mesmo desse potencial um pouco mais baixo, olha o tamanho ainda desse mercado e dessa busca por unidades familiares, né, por domicílios na cidade. Aqui não está separado nenhum tipo de efetivo imóvel, né? Só mostrando a totalidade para vocês. Aqui, famílias elegíveis ao financiamento imobiliário, né? A gente está falando aí do financiamento maior, né? Do financiamento de 200 mil, do financiamento menor, o que é importante para mostrar para vocês. E a gente finaliza com isso, e eu queria aí só deixar uma frase que eu acho que nunca foi tão importante como é nesse momento, né? Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Todo mundo pensa que essa frase é uma frase do Darwin, por ela ser darwinista, né? Mas não é uma frase do Darwin, é uma frase de um professor universitário darwinista norte-americano que falou isso sobre o estudo científico do Charles Darwin. Então, eu agradeço muito aí e estou à disposição de vocês. Marcelo, a gente que agradece a disponibilidade, Léo? Compartilhar um pouco do... Por onde você está, Léo? Oi? Tá me escutando, Marcelão? Agora tô. Ah, beleza. A gente que agradece, cara, vocês mais uma vez aqui compartilhando com a nossa audiência esses dados. Todo mundo fica bastante curioso. Inclusive, já tenho umas 2 perguntas aqui para repassar para você antes da gente estourar esse tempo. A primeira, acho que é mais uma curiosidade do Leonardo Pissetti, lá da Suel. Ele pergunta se a pesquisa foi feita pela ADEME, acredito que foi feita por vocês, né? Se as cidades de Curitiba são da ADEME, na verdade, e se a pesquisa é exclusiva para associados da associação. Então, primeiro, um abraço para o Léo aí, que é o nosso presidente da ADEME, né? Nesse momento da ADEME, eu queria mandar um abraço para o Léo. E como eu falei, né? Acho que o Léo ouviu várias vezes aí, eu falando que essa é uma pesquisa, são dados da ADEME mesmo, e a ADEME, ela fornece esses dados, um grande valor que a ADEME tem fornecendo esses dados para os associados. Então, aqui eu faço até o convite, gente. Isso é uma pequena amostra, né? Uma pequena amostra, são algumas informações que nós estamos passando para vocês, mas a ADEME recebe um panorama completo. Inclusive, no final do ano, sempre há uma compilação desse panorama completo. Isso a gente faz há muitos anos. Então, a ADEME do Paraná é totalmente diferenciada, Léo. Quando a gente vai nas outras capitais, a gente tem sempre um menor número de banco de dados, um banco de dados mais restrito. Aqui não, nós temos anos, mais do que 10, 12 anos aí
de banco de dados. Então, essas informações são muito pertinentes. Dificilmente no país você tem uma entidade como a ADEME Paraná que tem todo esse histórico, né? E tem essa realidade. Então, eu convido a todos que não participam como associados da ADEME, que participem. Vocês vão ter a entrega dessa pesquisa completa, muito superior em número de dados, né, do que foi apresentado aqui, que a gente apenas usou a ADEME como fonte, mas para poder apresentar alguns dados, né, para poder mostrar esse início dessa recuperação. Eu chamo de pseudo porque a gente viu um pouquinho só, a gente vai ver muito mais daqui para frente. Mas eu agradeço aí e faço até o agradecimento formal aí ao Léo e à ADEME, né, para a gente poder mostrar esses dados aí que realmente são muito pertinentes ao mercado. E é muito bom que o mercado sinta esse gostinho, passe o melzinho na boca para falar, poxa, olha como esses caras têm informação e olha o que isso pode me ajudar como incorporador a tomar a decisão em nível de lançamento ou não lançamento, o que lançar e onde me posicionar, né? Eu não tenho dúvida alguma que hoje o associado da ADEME tem informações estratégicas muito interessantes, de grande valia para a tomada de decisão. Perfeito. Marcelão, tem uma pergunta do Rodolfo Sicuro também, da Sicuro Engenharia. Ele pergunta, tem uma parte da sua apresentação que você fala que a maioria dos domicílios são casas. Ele pergunta se isso é por oferta do mercado ou preferência da população. Rodolfo, muito legal a sua pergunta. É realmente uma regionalidade. O Brasil, como eu falei para vocês lá ali no começo, o Brasil só tem 10% dos seus imóveis verticais, que são as concentrações dos grandes centros urbanos. Então, quando eu falo, por exemplo, de Curitiba, eu falo, Curitiba tem quase 27% de verticalização. Se você for ali na região do Bigorrilho, da Padre Anchieta, esse índice vai subir muito, porque é onde está a maior verticalização do município. Se você for no Ecoville, esse índice também vai subir muito. Então, são essas concentrações. Quando a gente, Rodolfo, para poder responder a sua pergunta, quando a gente pergunta, hoje a Brain faz mais de 35 mil questionários entre qualitativos e quantitativos por ano no país. Quando a gente pergunta nas diversas regiões do país qual é o desejo, a gente ainda tem o desejo maior por horizontal. Então, o Brasil ainda é horizontal e tem o desejo por horizontal. E vou te falar, quanto mais ao sul do país e maior a renda, vai se invertendo esse desejo. Porque as pessoas estão com maior renda, mais concentradas nos centros urbanos, e aí vão para o vertical. Lembra que eu falei? O motivo principal para ir para o vertical são segurança, sem sombra de dúvida, né? Nós somos um país inseguro, principalmente nos grandes centros, e a parte de preço, custo, principalmente relativo à escassez, né? Eu vou falar da nossa cidade. Poxa, quanto custa um terreno no Batel? Se eu pegar um terreno de 1.000 metros no Batel e construir uma casa, eu vou ser muito mais visado para qualquer tipo de insegurança, porque é uma casa, e, poxa, vai ser muito caro, quase inviável. Se eu puder fazer um prédio lá, uns R3, eu vou fazer, porque aí vai valer a pena. Então, a proporção é totalmente direta ao preço, escassez e à segurança. Então, é por isso que ainda somos um país horizontal e vertical nos grandes centros urbanos, nessas concentrações urbanas. Perfeito. Marcelão, não teria tempo, a gente estourou, mas eu vou fazer uma última pergunta que foi feita pelo José, para ele não sair sem resposta, né? Senão vai ficar só a dele. Tá então, certo. O José Duarte da Tenda, e para finalizar, Marcelão, pergunta se vocês identificam alguma preocupação numa retomada de lançamentos para o segundo semestre que ficou reclusa pelo receio do empreendedor versus a capacidade de aprovação pela Prefeitura de Curitiba. José, pergunta ótima também, sem sombra de dúvida, né? Você tem aí preocupação de todos os lados. Primeiro, dos incorporadores daqueles projetos que já estavam na prateleira, já tinham sido aprovados e tudo mais. Então, medir aí efetiva temperatura do mercado para o lançamento é uma coisa. Ou os outros em desenvolvimento
inclusive nesse momento que nós estamos passando por uma alteração. É agora, esses dias, que houve a alteração do uso do solo, né, dentro da cidade, mesmo com o plano diretor aprovado lá em 18 de dezembro de 2015, e a gente passou agora por essa mudança. Então, mudou-se alguns potenciais de alguns bairros da cidade de algumas maneiras. E aí existe essa preocupação, sim, dessa capacidade da prefeitura em nível de aprovação para poder se fazer os lançamentos. Isso não foi só em Curitiba, isso é geral, e algumas prefeituras, e creio que a de Curitiba também, estão buscando alternativas mais digitalizadas para poder efetivamente acelerar o processo de aprovação, a diminuição da burocracia, para que auxilie o mercado para lançar. José, nós temos uma grande chance na mão de ser a força motriz da recuperação econômica do país, ser a indústria da construção civil. Então, a gente tem que aproveitar ela e tem que pedir para todos os players, inclusive a entidade pública, que nos ajude nisso, porque nós podemos, com a redução efetiva dos juros que vem acontecendo, nós somos o mercado que mais rapidamente absorve isso e vai acelerar tanto o emprego quanto a economia de maneira geral. Então, a gente espera disso, e a sua empresa, com certeza, será uma delas que vai auxiliar o país nessa retomada. Perfeito, Marcelão. Agora, a gente queria continuar o papo aqui, mas realmente o tempo, a gente já passou 6 minutinhos, então agradeço novamente pela disponibilidade, é sempre um prazer ter você aqui. A quem ainda tiver alguma dúvida e quiser falar com o Marcelo, podem pedir apresentação, inclusive, podem pedir diretamente para ele, pelo e-mail dele, a gente vai colocar aqui no chat, ou então manda uma mensagem para ele privada na plataforma do evento e ele vai responder vocês, mas de qualquer forma deixarei o contato do Marcelo aqui no chat do evento. Ô, Léo, pode colocar o celular também e o e-mail, não tem problema, pode colocar o celular. O pessoal sabe que se precisar de alguma coisa, eu estou sempre à disposição, é só me dar um toque aí e a gente conversa, a gente vê o que tem de material, sobre a nova fase da pesquisa. Fiquem à vontade, podem falar aí o que precisar. Fechado, a gente coloca o e-mail e o telefone do Marcelo aqui então no chat. Marcelão, obrigado mais uma vez pela presença, hein? Até mais. Um grande abraço, um bom dia, um bom final de semana a todos. Valeu.